Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical de hoje. Estaremos continuando com o nosso estudo sobre a síntese do Novo Testamento e vamos continuar falando sobre as cartas paulinas. Na aula passada nós já discutimos sobre algumas e hoje nós vamos falar sobre as cartas de Paulo que ficaram faltando ser abordadas na última aula, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é a continuação do estudo das cartas de Paulo. Então, pessoal, nós vimos na aula passada que as epístolas ou as cartas são o gênero literário predominante no Novo Testamento e essas cartas elas servem como ensino de doutrinas para o desenvolvimento de uma igreja saudável, servem como base teológica e vimos que Paulo foi o sistematizador da doutrina cristã, foi realmente um apóstolo que teve grande importância para os escritos e nas suas cartas estão contidas no Novo Testamento. E quando a gente pensa nas cartas de Paulo, nós temos alguns grupos de cartas. Por exemplo, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon são denominadas cartas da prisão, porque foram cartas escritas por Paulo no período em que ele estava preso. E 1ª e 2ª Timóteo e Tito são as cartas pastorais, porque são cartas destinadas a pastores para ajudar no seu desenvolvimento ministerial, tá? Então é só bom a gente ter em mente de que quando nós estivermos estudando sobre essas cartas, algumas já foram faladas e outras vão ser abordadas na aula de hoje, são as cartas ou quando Paulo estava preso ou algumas cartas destinadas a pastores. Vamos começar falando então sobre a epístola aos Colossenses. Essa epístola foi escrita ao povo de Colossos e Colossos era localizada na rota comercial entre o Oriente e entre Roma. Por isso, por ser uma cidade que estava inserida nessa rota comercial, havia um grande movimento populacional, um grande fluxo de pessoas. E com isso, estava sendo estabelecido falsos ensinos e heresias. Um pensamento muito errado que tinha-se nessa época era de que toda matéria é má, e por isso o pecado residia na matéria ou nos corpos, e com isso nós, seres humanos, somos pecadores por possuir um corpo. Esse era um pensamento que tinha-se nessa época, e por causa desse pensamento iniciaram-se alguns erros doutrinários na igreja. Então, o primeiro erro: se o corpo é mau, ou seja, se o corpo é matéria e a matéria é má, nós precisamos fazer penitência para sermos salvos. Esse era um erro doutrinário que estava sendo estabelecido na igreja. Outro erro: se o corpo é mau, não há jeito de salvá-lo. Então, o melhor é entregar-se à imoralidade. Outra questão: se a carne é má, Cristo não poderia ser a encarnação de Deus, senão Deus haveria se tornado mau. Então, como Deus é perfeito, Deus é bom, ele não poderia ter sido encarnado em Cristo, porque senão Deus haveria se tornado mal. E um outro erro também: já que nossos corpos são pecaminosos, nós não podemos nos achegar a Deus diretamente. Então eram precisos intermediários. E aí começou-se o culto aos anjos, como se os anjos fossem intermediários entre os homens e Deus. E aí Paulo, ele tem o propósito com essa carta de defender a doutrina e mostrar que Cristo, mesmo com o corpo, é plenamente bom e totalmente divino. Então Paulo vem combater esses falsos ensinos e realmente defender a doutrina. Alguns dos assuntos abordados nessa carta: Cristo perdoa os pecados e os anjos não podem fazer isso. Além disso, Deus criou o mundo. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo também fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele mostra que em Cristo reside toda a sabedoria e todo conhecimento. Cristo é plena e completamente Deus, todavia se tornou homem em sua encarnação. Então Paulo vai mostrar que Cristo é completamente Deus, mas ele se tornou homem dentro de sua encarnação, mas isso não o impediu e não tornou ele mau, porque Deus é plenamente bom. E além disso, Paulo mostra que só Cristo pode cancelar nossa dívida de pecado. Então, o propósito da carta de Paulo aos Colossenses foi essa: defender essas doutrinas erradas, defender a doutrina certa e combater as doutrinas erradas que estavam sendo estabelecidas nessa igreja, nessa região.
Vamos falar então sobre primeiro e segundo aos Tessalonicenses. Essas cartas foram escritas ao final de 51 depois de Cristo, e a gente tem a seguinte situação. A igreja de Tessalônica, ela era composta basicamente por gentios. Por quê? Paulo passou por essa região, passou por Tessalônica, pregou o evangelho, muitas pessoas se converteram e foi implementada essa igreja. Porém, essa igreja era composta por gentios, pessoas que não eram judias, não conheciam a Deus. E durante a segunda viagem missionária, Paulo envia Timóteo para lá. Por quê? Porque Paulo estava preocupado com o andamento, com o desenvolvimento da igreja de Tessalônica. Então, Timóteo, que era companheiro de Paulo, é enviado para Tessalônica para que ele acompanhasse a igreja e pudesse dar um relatório a Paulo. Então, aqui a gente tem um versículo que nos ajuda a entender um pouquinho melhor essa questão. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 2. Paulo está dizendo: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Que realmente Paulo mostrando o intuito de enviar Timóteo inicialmente para que ele acompanhasse essa igreja. E quando Timóteo chega lá, ele percebe que tinha algumas ideias errôneas quanto à volta de Cristo, principalmente, estabelecidas no meio da igreja. E aí, com isso, Paulo ele vai escrever uma carta aos Tessalonicenses com alguns propósitos. Então, o propósito da primeira carta aos Tessalonicenses é corrigir as ideias errôneas e inspirar e consolar os novos convertidos. E como que Paulo faz isso? Ao final de cada capítulo dessa carta, Paulo ele termina com as menções à volta de Cristo. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o propósito dessa carta no versículo 13 até o 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, e mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então aqui a gente vê realmente Paulo fazendo menção à volta de Cristo, corrigindo as ideias erradas que estavam sendo estabelecidas naquela igreja, e também servindo como algumas ideias de consolo para os convertidos. Já o propósito da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é corrigir alguns pontos que não tinham sido devidamente entendidos ou foram distorcidos após o envio da sua primeira carta. Por exemplo, algumas pessoas acreditavam que a grande tribulação já havia começado. Então, eles associavam todas as coisas ruins e todos os acontecimentos maus que aconteciam com eles ao período da grande tribulação. E Paulo vem combater essa crença. A gente vê lá no versículo 7 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Paulo já vem descrevendo e ele fala: dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então, Paulo está falando que a grande tribulação é um evento futuro. Além disso, algumas pessoas acreditavam que Cristo voltaria dentro de alguns dias ou alguns meses. E Paulo vem realmente combater essa crença errada. Paulo ele fala lá nos versículos 1 e 2 do segundo capítulo da sua carta. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E, além disso, algumas pessoas acreditavam que, como Cristo voltaria dentro de alguns meses, eles estavam entrando numa certa preguiça.
como a gente poderia dizer, né? Eles estavam ficando acomodados, já que Cristo iria voltar logo, segundo a mentalidade deles, né? Então, Paulo ele vem combater esse pensamento errado. Ele escreve, né? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versos de 6 a 11. Então, nesse trecho aqui, a gente realmente consegue ver o argumento de Paulo para os irmãos daquela igreja de que eles não se acomodassem, não vivessem de forma ociosa, igual alguns já estavam vivendo, e sobre a necessidade de trabalhar e que eles não ficassem acomodados e nem com preguiça. E seguissem um exemplo que Paulo tinha dado a eles também, né? Partindo então para a primeira e segunda carta a Timóteo. A ocasião da escrita dessa carta foi 63 depois de Cristo, a primeira carta a Timóteo, e 67 depois de Cristo, a segunda carta a Timóteo. Então, Timóteo, ele se tornou um companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Então, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, Timóteo se juntou a Paulo e eles seguiram essa viagem. Além disso, Timóteo se tornou pastor em Éfeso. E assim ele recebe duas cartas de Paulo. A primeira carta de Paulo enviada a Timóteo tem o propósito inicial de trazer um encorajamento a Timóteo. Olha só esse versículo que nos ajuda a entender essa questão. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, Paulo teve o propósito de, inicialmente, encorajar Timóteo com essa carta. Seguindo, então, na sua narrativa, Paulo ele tenta advertir Timóteo sobre os falsos mestres. O versículo 1 do capítulo 4 ilustra um pouquinho melhor essa questão. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Além disso, um outro propósito de Paulo com essa carta foi instruir Timóteo acerca da administração da igreja. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Então, esse foi o propósito da primeira carta de Paulo enviada a Timóteo. E na segunda carta, Paulo conta a Timóteo seu sofrimento e suas esperanças. Então, nessa época, Paulo já estava preso, estava próximo ao seu martírio, à sua morte, e realmente é uma carta muito pessoal de Paulo, contando o que ele estava sentindo para Timóteo, que era seu companheiro de viagem. Então, Paulo relata como ele estava sozinho, como ele aguardava a morte, que seria muito em breve, como ele se sentia desamparado. Ele contava como era a prisão, uma prisão fria, desoladora, mas Paulo ele mostra que ele sentia-se consolado porque ele dedicou a sua vida à obra do Evangelho. E aqui a gente tem um versículo muito conhecido, que é o de 2 Timóteo 4, 7, 8, que fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, realmente, Paulo demonstrando seu conforto, seu consolo e sua satisfação por ter dedicado sua vida ao Evangelho e mostrando que ele estava realmente aguardando a coroa da justiça que estava reservada a ele. Vamos falar um pouquinho então sobre a epístola de Tito. Tito, ele também foi um companheiro de ministério de Paulo e ele era administrador das igrejas na ilha de Creta. E Paulo, com esta carta, ele dá algumas orientações quanto à maneira que Tito deveria organizar as igrejas.
Então ele fala no seu capítulo inicial sobre a obrigação da construção e da constituição de um presbitério, então a obrigação de se constituir presbíteros, também sobre a obrigação em pôr em ordem a casa. E aqui a gente tem um versículo que ajuda a entender isso. Paulo está dizendo a Tito: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, realmente, uma carta de instrução de Paulo a Tito para a implementação e para a organização, na verdade, da igreja nas ilhas de Creta. E, por fim, Filemão. Filemão, ele viveu em Colossos. Provavelmente ele foi convertido por meio de Paulo e se tornou membro da igreja colossense. E a gente tem a seguinte questão nessa carta. Onésimo era escravo de Filemão. E possivelmente Onésimo ele roubou o seu senhor, roubou a Filemão e fugiu para Roma. Então Paulo, através dessa carta, ele conta para Filemão, ele noticia para Filemão que Onésimo se converteu e Paulo vinha pedir em favor de Onésimo. E aí, com a lição que pode ser tirada dessa carta, a aplicação, na verdade, é nos mostrar o poder do evangelho para transformar um escravo e também para suavizar as relações entre diferentes classes da sociedade antiga. Essa carta também serve como base para a gente entender a necessidade de abolição de qualquer tipo de escravidão humana, mostrando realmente o poder que o evangelho tem para transformar as pessoas e mostrar que a escravidão não era uma forma de... não era algo bom a ser seguido, a ser implementado, no caso. Então, o propósito dessa carta é realmente Paulo, através de um diálogo, de um discurso, na verdade, né, de uma escrita, de um amigo para amigo, mostrar que ele estava intercedendo em favor de Onésimo, que era o antigo escravo de Filemão, e pedir em favor dele, né? Bom, pessoal, então nós vimos todas as cartas escritas por Paulo, e nós temos que os escritos de Paulo realmente servem para a doutrina cristã. E esses escritos servem como uma teologia prática, porque ele aborda diversos assuntos básicos e assuntos teológicos também. Como, por exemplo, Paulo fala um pouco sobre a eclesiologia, sobre a cristologia, pneumatologia, escatologia, fala um pouco sobre a angiologia, soteriologia, a martiologia. Então, é realmente uma teologia sistemática completa, uma teologia prática de que Paulo nos deixou para a igreja através de seus escritos. E aí, com isso, eu termino a aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre outras cartas também. Mas as cartas que foram escritas por Paulo, nós terminamos na aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro o ensino de hoje. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar escrito aqui nos comentários, que a gente pode estar conversando melhor, tá certo? Eu espero que ela tenha sido boa, que você tenha sido que tenha sido proveitosa, e te desejo uma ótima semana e que Deus te abençoe.